Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo. Mais uma vez aqui estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Quero convidar você, onde você está, a pegar a sua Bíblia, pois o tema de hoje é um tema impactante, porque hoje vamos falar do sábado para o domingo. Vamos falar aí sobre esse tema que já estudamos aqui, falando sobre o mandamento esquecido, mas hoje vamos entender por que hoje se guarda o domingo. Por que em algumas denominações elas entendem de que o domingo é o dia do Senhor, é o dia de observância. Porém, pelo estudo que já fizemos aqui, nós descobrimos dentro da Bíblia de que o sábado é o dia que foi estabelecido por Deus. Mas existe uma razão, existe um porquê de hoje as pessoas guardarem o domingo no lugar do sábado? Claro que, em exceção, existe um grupo que ainda fielmente observa o sábado. Algumas pessoas acham que é só os adventistas que guardam o sábado, mas existem muitas outras denominações por aí que guardam o sábado. Não é só os adventistas. Há muitas religiões aí fora de pessoas sinceras que entendem de que o sábado é bíblico. Então, se você ainda não conseguiu entender isso, então que através desse estudo Deus possa clarear a sua mente e que você humildemente abra o teu coração para ouvir a voz de Deus. Muito bem, mas antes eu quero convidar você, feche seus olhos e vamos orar a Deus para pedir a direção do Espírito do Senhor para o estudo que vamos fazer. Senhor Deus e querido Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E que nesse momento, meu Deus, ao estudarmos esse assunto, que é um assunto tão profundo, queremos te pedir que o teu Santo Espírito venha nos convencer dessa verdade. Nesse momento, que o Senhor venha nos usar para administrar essa palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu quero ver com você, dentro da Bíblia, é algumas referências de alguns textos bíblicos, que nós vamos ver aqui, onde vamos ver se em algum desses textos bíblicos fala alguma coisa a respeito da guarda do domingo. Vamos analisar esses textos e ver o que eles falam sobre o domingo. Se eles têm alguma relação, alguma referência de que Deus mudou a guarda do sábado agora para o domingo, ou se em algum desses textos há alguma referência de Deus dizendo que agora o domingo, por ter sido o dia que Cristo ressuscitou, que ele passou a ser um dia de guarda. Vamos ver o primeiro texto, Mateus capítulo 28. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 28. Aqui no livro de Mateus capítulo 28, e vamos ler a partir dos versículos 1. Já temos aqui o primeiro texto, onde nós vamos encontrar aqui uma referência a respeito do domingo. E olha só o que diz a Bíblia. Passado o sábado, ou seja, findou-se o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. Lembra que falamos aqui que as mulheres haviam guardado o sábado segundo o mandamento? E antes da entrada do sábado, elas foram balsamar o túmulo, o corpo de Jesus. E agora que se findou o sábado e entra o primeiro dia, a Bíblia diz que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o quê? O túmulo. Você percebe que o texto bíblico aqui não fala a respeito de domingo, porque essa palavra não existe, Na verdade, seria classificado como o primeiro dia da semana, porque o domingo ele é o primeiro dia da semana. Mas então aqui não há nada dizendo que se deve guardar o domingo ou que o sábado mudou, que o domingo agora substituiu o sábado. Não encontramos aqui nada referente. O que diz agora o texto de Marcos? Só você avançar aí, Marcos capítulo 16. Vamos ler aqui o que diz Marcos capítulo 16. E vamos ler aqui o versículo 1 também. Vamos ver se fala aqui alguma coisa sobre a mudança do sábado.
sobre o dia que Deus estabeleceu. Olha o versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Aqui há uma outra referência daquele texto que nós vemos em Mateus, mas nada falando sobre guardar o domingo como um dia de adoração. E novamente aparece aqui, o primeiro dia. Qual é o do texto? Versículo 9 do mesmo capítulo diz assim: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a quem? A Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Falou a respeito da ressurreição de Jesus, mas não apareceu aqui nada dizendo de porque ele ressuscitou no domingo, que seria o primeiro dia da semana, que agora seria um dia de adoração. O texto também não menciona. Lucas, capítulo 24. E olha que eu estou olhando com você aqui no Novo Testamento. Estou no Novo Testamento. Lucas, capítulo 24, versículos 1. Olha o que diz. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Mais uma vez, aparece a expressão primeiro dia, mas nada referente a um dia de adoração ou que o domingo passou a substituir o sábado. Capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, aqui diz João, capítulo 20, a partir do versículo 1. João 20, versículo 1. Olha o que diz aqui. Será que vamos encontrar aqui uma outra referência? Ou será que aqui vamos encontrar a resposta? Olha o que diz verso 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Verso 19 do mesmo capítulo 20. Agora o versículo 19. Olha o que diz. Verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E aí você vai ver em Atos capítulo 20, versículos 7 e 1 Coríntios 16, 2, lá também você pode ler também depois. A verdade é, queridos, que aqui não encontramos nenhum texto Deus autorizando o primeiro dia da semana como um dia de adoração. E que agora, por ele ter ressuscitado no primeiro dia, que o domingo passou a ser um dia de adoração. A Bíblia em nenhum momento falou sobre isso. E na Bíblia não há nenhum texto sequer que fale a respeito de que o domingo passou a substituir o sábado. Queridos, Deus deixou algo para nós que celebraria a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ele deixou. Mas não foi o primeiro dia da semana. Sabe o que foi? O batismo. O batismo nas águas foi o que Deus estabeleceu como um símbolo onde estaremos celebrando a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. É quando eu me batizo nas águas que eu estou celebrando a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E não no primeiro dia da semana. É quando eu me batizo ali nas águas, aquele velho homem está morrendo, está sendo sepultado, e quando você sai da água, sai um novo homem, uma nova mulher. Qual é a prova, Caio, que você tem de que o batismo seria agora o símbolo da morte, do sepultamento e ressurreição de Cristo? Eu provo para você na Bíblia. Qual é o nome do nosso canal?
Caio fala a verdade e eu estou aqui para falar a verdade, unicamente a verdade. Se eu tivesse aqui diante dessa tela para falar para você historinhas, ficar pregando mentira para você, eu estaria aqui perdendo meu tempo. Então não estou aqui para falar mentiras, fábulas ou falar coisas de mim mesmo, não. Eu estou aqui para apresentar para você o que assim diz o Senhor. E olha só o que diz então o livro de Romanos. Romanos capítulo 6. Atos, Romanos capítulo 6. E olha só o que diz o versos 3 até o versículo 8. Olha só o que diz. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Bíblia. Eu te mostrei na Bíblia. Deu para perceber de que o batismo foi aquilo que Deus deixou, que celebraria a sua morte, sepultamento e ressurreição? E a Bíblia diz que nós somos sepultados juntamente com Cristo no batismo nas águas. Então não é o primeiro dia da semana, porque nem domingo aparece na Bíblia. Né? Nem aparece a expressão domingo, mas sim primeiro dia, porque o domingo é o primeiro dia, o dia de trabalho. O dia que Deus estabeleceu, o último dia da semana, que foi o dia de guarda, adoração e observância, foi o sétimo dia, o sábado, que foi estabelecido na criação. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, não tem na Bíblia. Não tem. Se há alguma igreja que está pregando isso, ele está falando mentiras, porque a Bíblia não tem. Sou eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Certo? Só, queridos, que então o que aconteceu com a igreja hoje e por que muitas denominações entendem assim, de que o domingo passou a ser um dia de adoração? Vamos entender isso na Bíblia e na história, para a gente poder entender o que aconteceria com a igreja cristã antes da volta de Jesus. Olha só para um texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quero que você acompanhe comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só o que diz, capítulo 2, versículos 3 e o verso 4. Diz assim, verso 2 e 4. Verso 3 e 4, do capítulo 2. Diz assim, acompanhe comigo aí. Diz assim, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O apóstolo Paulo, em seu tempo, ele está falando de que na igreja cristã seria manifestado o homem iníquo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem, de acordo com o texto que vamos ler, ele se levantaria contra tudo que pertence a Deus. E a Bíblia chega a dizer que ele se assentaria no trono, se estabeleceria no santuário, como se fosse o próprio Deus. Conhece alguém assim? Conhece algum líder religioso que
ele se apresenta como se fosse um Deus aqui na Terra? Já viram algum líder assim? Onde as pessoas o veneram, onde as pessoas têm o idolatrado? Já viu algum líder assim? Você conhece? Bem, eu conheço vários, mas existe um que ele é extraordinário, porque ele é muito conhecido pelo mundo inteiro. E a Bíblia está dizendo que na igreja cristã, Paulo está falando isso já no tempo dele, ia acontecer isso. É o que diz no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto. Ele vai contra tudo que é de Deus, que é objeto de culto. Ele vai contra tudo que pertence a Deus. Ele procura distorcer a palavra de Deus. O anticristo, o homem da iniquidade, esse homem se levantaria para pisar na verdade. E quando vamos para o livro de Daniel, ele confirma isso. Olha Daniel capítulo 8. Profeta Daniel capítulo 8, ele vai falar a respeito disso. Olha só para o versículo 12. Do capítulo 8, versículo 12. Ele diz assim, olha só o que diz. Versículo 12 do capítulo 8. Olha só o que diz. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa da transgressão, das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. O profeta Daniel está falando de que a verdade seria jogada por terra. E lá em Tessalonicenses fala que esse homem da iniquidade, ele iria contra tudo que pertence a Deus. E hoje, queridos amigos, essa verdade ela está sendo jogada por terra. A verdade da palavra de Deus, essa verdade que eu estou pregando para você, ela está sendo jogada por terra hoje, por muitas denominações. Infelizmente, querido amigo, triste o que eu estou falando, mas infelizmente a verdade de Deus está sendo jogada por terra através de denominações, religiões, que não se deixam ser guiadas pelo Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito veio para convencer-nos do caminho da verdade. Mas será que eu estou dando ouvido ao Espírito de Deus? Ou será que eu estou querendo fazer como a Bíblia diz, e que ela repreendeu muitos líderes da época, que não faziam a vontade de Deus, pregavam fábulas, invenções. A Bíblia repreendeu os líderes do passado: olha, errais por não conhecer as Escrituras e nenhum caminho de Deus. O provérbio diz: há caminhos que parecem verdade, mas o final é a morte. Então, hoje, infelizmente, líderes que não se deixam ser guiados por Deus, pelo Espírito do Senhor, que estão jogando a verdade de Deus por terra. E uma maioria de pessoas estão se deixando ser levadas por esses homens, porque esses homens são cativantes, são pessoas que atraem as pessoas com o seu linguajar, né? Com a sua lábia, têm conquistado o coração de muitos. E muitas pessoas têm caído na teia do inimigo, sem que elas percebam. Por quê? Porque estão cegas. E um cego não pode guiar um outro cego. Vamos lá. Vamos dar continuidade a esse tema que é incrível. Então, séculos antes, a igreja passaria por um período de apostasia. A igreja cristã passou por um período de apostasia, um abandono da verdade bíblica. A igreja abandonou a verdade do Senhor. Isso já lá no passado. E hoje muitas igrejas têm feito isso. Agora, que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Se você pegar o livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 19, e o capítulo 17, versos 2 e 3, lá diz que muitos no passado tinham o costume de adorar os astros. Isso mesmo. Eles costumavam adorar o sol, as estrelas, a lua. Era um tipo de um deus que eles adoravam. E você sabia que o domingo, por isso que você tem esse nome domingo que aparece aí, porque o domingo, na verdade, seria o dia do Deus Sol. Exatamente. Nós vamos falar sobre isso. Eu só estou te dando aqui, né, já te adiantando algumas coisas, mas nós vamos falar a respeito disso aí. O domingo, irmãos, é comemorado o Deus Sol. O Deus Sol, exatamente.
E era o que o povo no passado fazia, adorava os astros. Esse mesmo domingo que supostamente dizem comemorar a morte e a ressurreição de Cristo, é o mesmo Deus que é adorado no dia 25 de dezembro, que entra aí o Natal. É o Deus Sol, Tamuz, o filho de Nirod, o menino Deus, o filho pagão. Esse mesmo Deus Sol, que são os mesmos deuses que vieram aí de vários impérios, só que por conta da cultura dos impérios, porque um ia conquistando o outro, os deuses, os nomes mudavam, mas eram os mesmos deuses. Os mesmos deuses do Egito passou a ser os mesmos deuses de Babilônia. Os mesmos de Babilônia passou a ser os mesmos deuses da Medo-Pérsia. E o culto Mitra, que era comemorado no Império Persa, era o primeiro dia da semana, que comemorava o Deus Sol. Era o Deus Sol. E exatamente quando o cristianismo, ou seja, a igreja se corrompeu, permitiu que as tradições e o paganismo entrassem dentro da igreja, trouxeram vários costumes pagãos lá de trás e trouxeram para dentro da igreja. E entre elas, você tem aí a comemoração do Natal, que supostamente comemora o nascimento de Jesus, que não nasceu em 25 de dezembro, nós já sabemos disso, e o filho de Tamuz, filho de Nirod, ele nasceu exatamente em 25 de dezembro, e hoje supostamente é Jesus, sendo dito que não é Jesus, mas eles inverteram isso aí, que é o mesmo Deus que é adorado no domingo, que é o primeiro dia da semana, que supostamente a igreja se prega aí para dizer que é o dia da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, porque na Bíblia você não tem nada a respeito desse assunto. Nada. Queridos, que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés. Olha só, Êxodo capítulo 16. Em Êxodo 16, você vai ver aqui algo bem interessante. Olha qual era o costume do povo lá em relação à questão do sábado. Então você vai ver que o dia de sábado era observado pelo povo de Deus desde o passado. E aqui no capítulo 16 de Êxodo, versículo 22, nós lemos assim, olha só o que diz. Olha só o que diz, verso 22. No sexto dia, sexta-feira, guarda aí, sexto dia, sexta-feira, diz assim, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem é assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para amanhã seguinte. Esse texto diz a observância do sábado, no tempo de Moisés. E eles faziam isso por quê? Porque era a ordem divina, era a ordem de Deus, era Deus quem mandou. Então o povo do passado, no tempo de Moisés, observava o sábado, e eles fizeram tudo na sexta-feira. Você vai ver em outras passagens que você vai ter aqui um povo que foi rebelde, que no dia de sexta-feira, no dia de sábado, saíram para colher alimento. A Bíblia fala sobre isso. Os que foram fiéis a Deus e armazenaram os alimentos, colheram tudo que tinham de colher na sexta, cozinharam tudo de cozinhar e armazenaram, o texto bíblico lá diz que não apodreceu. Tudo ficou conservado no dia de sábado. Mas haviam outros rebeldes que saíram no sábado para colher. E o texto diz que o alimento deles apodreceram. Por quê? Porque eles não foram fiéis ao mandamento. Eles negligenciaram a palavra de Deus. Aqueles que foram fiéis a Deus foram abençoados por ele. O alimento não estragou. Então, querido, o sábado, além de ser um dia de guarda e observância, é um dia de bênção. Traz bênção para nós. Traz benefícios. Quantas pessoas que vivem trabalhando dia e noite que precisam de um descanso. E Deus estabeleceu esse dia para que o homem também pudesse descansar. É o que diz o texto bíblico, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deus estabeleceu um dia para benefício do homem e nós temos que aproveitar, queridos.
porque o descanso também faz parte da saúde e é uma coisa que o ser humano precisa. Precisa. E o texto mostra que o povo lá em Êxodo também observaram o sábado. Há um texto aqui em Atos também que eu quero acompanhar com você. Você acompanhe comigo aqui. Abre na sua Bíblia aí. Atos, aqui no capítulo 15. Capítulo 15 de Atos. Olha só o que diz aqui. Atos, capítulo 15. Acompanhe comigo a partir dos versículos 21. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí Atos, capítulo 15. Versículos 21. Olha só o que diz. Verso 21. Diz assim: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde lido todos os sábados. Olha só, olha o que diz. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Percebe que Paulo fez uma referência a Moisés lá no passado. E aqui diz que o povo todos os sábados estava indo para a igreja, ou sinagoga, para ler. Você percebe que todos os textos não mencionam ninguém fazendo alguma atividade no sábado, a não ser coisas espirituais. Nada referente ao trabalho ou algo que traz benefício para o homem no dia de sábado, que satisfaça o homem. Você vai perceber que em todo o texto que a gente lê, falando sobre Paulo no dia de sábado, os discípulos no dia de sábado, todos eles estão em atividades, mas todas as atividades são atividades espirituais. Espirituais. Querido amigo, no próximo estudo, nós vamos fazer um desfecho com mais profundidade para você entender por que se hoje guarda o domingo no lugar do sábado. Você vai entender que ao longo da história, o inimigo levantou um movimento religioso. E esse movimento religioso tem ensinado há séculos atrás, jogando a verdade de Deus por terra, ensinando de que o domingo agora foi colocado no lugar do sábado. Esse mesmo movimento religioso que tem pregado séculos atrás, que tem pregado essa falsa doutrina, ele tem trazido muitas outras doutrinas e outras crenças que têm jogado a verdade de Deus por terra. E que, infelizmente, muitas igrejas têm acompanhado esse ensino. Talvez você, como líder religioso, pode falar assim: não, nós não seguimos essa igreja porque ela ensina isso. Não. Você vai entender que você está seguindo essa igreja, porque esta igreja que tem pregado isso, ela que tem ensinado isso. Então, se você está seguindo o mesmo sistema que esta igreja tem pregado há séculos atrás, você está seguindo esse movimento sim. E você vai entender no próximo estudo que movimento é esse. Que religião foi essa que foi levantada e que tem pisado na verdade de Deus de acordo com a profecia de Daniel. Querido amigo, eu sei que é difícil a gente tentar aceitar algumas realidades bíblicas. Às vezes a gente fica confuso, a gente fica assim, sem entender. Eu quero dizer para você que há muito tempo atrás, eu também fiquei assim. Eu fui de uma outra denominação. Hoje eu sou adventista do sétimo dia com muito prazer e com muito orgulho. Porque eu já tive em outra denominação onde eu não sabia nada da Bíblia. Quando Deus enviou uma pessoa que mostrou a verdade para mim, eu fiquei confuso. Eu fiquei impactado com tantas coisas que eu estava ouvindo dentro da Bíblia que eu nunca sequer tinha ouvido na igreja que eu estava. E talvez eu estou pregando para alguém, estou falando para alguém, e você, meu amigo, minha amiga, que faz parte desse canal, e talvez eu estou falando para você também, que está hoje na igreja, anos e anos, mas que até hoje você não tem ouvido nada do que você aprendeu durante essa série de estudos. Nada. Talvez eu estou pregando para alguém que está há 40 anos ou 30 anos na igreja, que não sabe nada da Bíblia, porque o seu líder religioso não prega. Não prega. Então, meu irmão, você tem que fazer a sua escolha. Ninguém vai fazer a escolha por você. Você deve escolher. Não viva como Alice no País das Maravilhas. Na história de Alice do País das Maravilhas,
A Alice, ela tem dois caminhos a percorrer. Ela se depara com um gato e ela faz a seguinte pergunta: qual caminho? O gato faz a pergunta para ela: para onde você quer ir? E ela queria percorrer um caminho, só que ela não sabia qual caminho ir. Havia dois caminhos e ela queria saber qual caminho ela deveria seguir. E o gato respondeu para ela o seguinte: olha, se você não sabe que caminho ir, qualquer caminho serve. E não é verdade? Você quer ir para uma direção, mas se você mesmo não sabe que direção ir, então qualquer caminho que tiver em sua frente você pode ir. E tem pessoas, irmãos, que têm levado assim no cristianismo. Onde falar de Deus para mim tá bom, qualquer igreja tá ótimo, eu tô indo, tá falando de Deus, tá louvando, eu tô lá. É assim que as pessoas estão vivendo hoje, como Alice no País das Maravilhas. Não é assim, queridos. Nós precisamos saber que caminho devemos seguir. Sabe por quê? Porque Deus só tem um caminho a apresentar. Deus só tem um caminho, só um caminho. A palavra dele não apresenta 2, 3 caminhos. Só há um caminho a seguir. Só há um caminho estreito. Não existe vários caminhos, só há um caminho para seguir. Então, meu irmão, você tem que saber. Mas como eu faço para saber o caminho que eu tenho que seguir? Bem, o salmista Davi declara em sua palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você seguir a Bíblia, com certeza ela vai iluminar os seus caminhos. Ela vai te guiar, ela vai te direcionar no caminho certo. Crê nisso? Então convido você a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Deus e querido Pai, terminamos aqui mais um capítulo, meu Deus, desse estudo maravilhoso. Nos ajude, meu Deus, a entender mais a Tua verdade, porque vivemos em um mundo tão complicado, em um mundo onde temos visto a ganância, a soberba, a corrupção que tem predominado o coração do ser humano. O amor tem se esfriado e é triste porque vemos isso acontecer até mesmo nas igrejas. É para mostrar para mim, Senhor, e para todos nós, o quanto as profecias têm se cumprido e quanto o Senhor está cada dia mais perto de voltar. Abençoe a jornada dessa pessoa e que ela venha crescer espiritualmente na Tua graça e nos Teus caminhos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.